Bom, pessoal, essa então é a quarta e última questão da lista de exercícios do quinto encontro, segundo trimestre, fazendo aí aquela correção bacana, aquela resolução para que você possa conferir aí com a sua resolução e tirar as dúvidas, consolidar a aprendizagem nesse tema que foi abordado aí, matrizes. Nessa questão, também uma questão da Universidade Estadual de Goiás, prova também 2019. Lembrando que quando a gente fala prova 2019, no caso da UEG, são dois vestibulares anuais, tá? Tem um vestibular de meio de ano, que geralmente a prova é aplicada em junho, julho, e final do ano, que em geral a prova é aplicada em novembro ou dezembro. Então, não significa dizer que essas duas questões ocorreram na mesma prova. Pode ser que uma delas ocorreu na prova de meio do ano e a outra ocorreu na prova de final do ano. Bom, a matriz triangular de ordem 3, na qual a índice IJ é igual a zero para I maior que J e a índice IJ é igual a 4 vezes I menos 5 vezes J mais 2, I menor igual a J. É representada pela matriz. E aí estão as alternativas. Bom, pessoal, veja bem o grande detalhe dessa questão. Matriz triangular de ordem 3. Primeiro, uma matriz, para ser triangular, antes de mais nada, ela tem que ser uma matriz quadrada. Portanto, o número de linhas e o número de colunas são iguais. Não se esqueça disso. A matriz quadrada de ordem 3, de forma genérica, ela é denotada dessa forma. Observe que esse I e J mencionado aqui, ó, refere-se às posições de cada elemento dessa matriz. Então, quando você olha, por exemplo, para este elemento, aqui você está lendo o seguinte, ó, é o elemento que está posicionado na terceira linha e segunda coluna. Realmente, ó, essa posição condiz com terceira linha e segunda coluna. Então, I é 3 e J é 2. E aí, o que acontece? Você falou assim, ó, sempre que o I for maior que J, este elemento A índice e J será igual a zero. Então, olhando nesta matriz, repare que as posições em que linha I é maior que coluna J são essas três posições aqui, ó. As posições que estão situadas abaixo da chamada diagonal principal. Essa diagonal, numa matriz quadrada, é chamada de diagonal principal. Refere que os seus elementos têm I e J sendo iguais. Então, esta condição de que I é maior que J ocorre nas três posições situadas abaixo da diagonal principal. Então, esses três elementos devem ser representados por zero. Quando eu olho para as alternativas, repare que eu já posso descartar, então, as letras D e E. Por quê? Porque os elementos que estão abaixo da diagonal principal não são todos iguais a zero. Já na letra A, B e C, isso ocorre. Dando sequência, para mim poder, então, decidir, né, qual das alternativas A, B e C é, de fato, a alternativa correta, vamos examinar essa formulazinha aqui, ó. A formulazinha 4 vezes I menos 5 vezes J mais 2, ela vai ser usada para mim descobrir qual é o elemento da matriz que esteja em posição onde I é menor ou igual a J. Então, por exemplo, aqui, ó, nesta posição A11, ou seja, I e J são iguais. Então, para mim saber qual é o número que vai aparecer na primeira linha e primeira coluna dessa matriz, eu devo aplicar essa formulazinha que ele deu no enunciado da questão. Então, eu faço, ó, 4 vezes I, lembrando que o I é esse primeiro númerozinho aqui, ó, então 4 vezes 1,
menos 5 vezes J, portanto, 5 vezes 1, mais 2. Então, nós temos 4 menos 5 mais 2. 4 menos 5 é menos 1, menos 1 mais 2, 1. Então, o elemento primeira linha, primeira coluna é 1. Ó, bate, bate também. A letra C já foi eliminada também, ó. Então, agora eu só estou em dúvida entre letra A e letra B. Vamos seguir nessa mesma linha. Vamos calcular o elemento primeira linha e segunda coluna. Lembrando que a formulazinha é a mesma, lá, ó, I menor que J. 1 é menor que 2. Por isso que eu vou recorrer àquela formulazinha também. Então, substituindo I por 1 e J por 2, executando as multiplicações primeiro, nós temos 4 menos 10 mais aquele 2. E aí, 4 menos 10 é menos 6, mais 2, menos 4. Então, o elemento que está na primeira linha e segunda coluna é o menos 4. Ó, ainda continuo em dúvida, né? Repare que quem vai diferir aqui, ó, menos 4, menos 9, menos 5, esses três elementos aqui, né? Confere, ó, olha lá, o A1, 3. Realmente, fiz as contas aqui e chega-se no menos 9. Agora, quando a gente vai para calcular o A índice 2, 2, portanto, este elemento, aplicando, claro, a mesma fórmula, olha o que acontece, ó, vai dar 0. E aí é a diferença da letra A para a letra B, porque aqui é 0 e aqui é 1. Ó. Seguindo as demais posições, a posição 2, 3 é menos 5, está aqui. E a posição 3, 3 é menos 1, confere com essa posição, por isso o gabarito é a letra A. A matriz é chamada de triangular sempre que ele é uma matriz quadrada, onde todos os elementos que estejam abaixo ou acima da diagonal principal forem iguais a 0, tá? Nesse caso, em que todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal são iguais a 0, a gente fala que essa matriz é uma matriz triangular superior, tá? A palavra superior significa o seguinte, que todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal são iguais a 0 e sobrando, então, os elementos que estão acima desses zeros, tá? Por isso que recebe o nome de triangular superior. Poderia pensar que fosse triangular inferior, mas não é, é o contrário, tá? É justamente o contrário de onde estão situados necessariamente esses elementos sendo zero. Então, está aí a resolução dessa quarta questão. Eu diria uma questão de grau médio para fácil, né? Desde que, é claro, você tenha um domínio mínimo do tema matrizes, saiba entender o que esse I e esse J representam e consigam interpretar, claro, também essas condições dadas na questão. Então, uma vez entendido o significado de J e entendido quais posições da matriz I é maior que J ou I é menor igual a J, você conseguiria gabaritar essa questão com uma certa tranquilidade. Muito bem. Vamos lá então agora, próxima videoaula que você vai assistir aí, resolução da primeira questão da lista de exercícios do sexto encontro do segundo trimestre. Lembrando que essa listinha foi uma listinha bem curtinha, com apenas 2 questões, então a gente vai resolver as 2 questões logo na sequência aí, tá? Não sai do encontro, vamos assistir as videoaulas com muito empenho, muita dedicação, para de fato fortalecer o seu entendimento aí desses assuntos. Então, até o próximo vídeo lá.